Muito bem, se você trouxe aí a sua Bíblia, eu queria convidar você a abri-la comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Eu quero ler com vocês dos versículos 18 a 26. A palavra do Senhor diz assim: enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou. Adorou Jesus, era Jesus quem estava falando, né? Chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que certa mulher, que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Palavra do Senhor. Aleluia. Meus queridos, esse é um trecho muito conhecido das Escrituras Sagradas e que está relatando para nós dois milagres que também são relatados na mesma sequência nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Então, é um texto extremamente bem conhecido nessas três versões que aparecem aí nos três evangelhos chamados de evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que trazem um resumo da vida e do ministério de Jesus, né? Agora, quando a gente lê esse relato de Mateus capítulo 9, e quando a gente compara esse relato com as outras duas versões, as outras duas narrativas paralelas, que estão em Marcos capítulo 5, versículos 22 a 43, que é a narrativa mais longa, aliás, e também em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 56, quando nós comparamos os três relatos, o que chama a nossa atenção é como Mateus é sintético nesse relato. Ele resume, porque na verdade essa é uma característica do Evangelho de Mateus. Ele é bastante sintético, bastante resumido. Então tem uma série de coisas, uma série de detalhes nessas duas histórias. A história dessa mulher que sofria de hemorragia ou de fluxo de sangue, como diz uma outra tradução, e a história dessa menina que estava morta, não é, que morreu de uma determinada enfermidade. Há muitos detalhes que a gente vai pegar, não tanto pela leitura do texto em Mateus, mas lá lendo o texto de Marcos e o texto de Lucas. Lendo esses dois outros textos, por exemplo, a gente descobre que o nome desse homem, desse chefe da sinagoga, era Jairo. Outra coisa que nós descobrimos, lendo essas outras duas narrativas, é que essa menina, a filha dele que estava doente, que morreu, ela tinha 12 anos de idade. O que é interessante, porque ao mesmo tempo, a idade da menina correspondia exatamente ao tempo em que aquela mulher que padecia de uma hemorragia vinha estando doente. São detalhes que a gente pega lendo essas narrativas mais longas, né, de Marcos e de Lucas. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Mateus, justamente porque ele é sintético, porque ele é resumido, ele consegue mostrar para a gente, até com mais clareza do que Marcos e Lucas, a conexão que há entre esses dois milagres. Esses dois milagres não estão relatados juntos por acaso. Na verdade, há uma conexão, há um vínculo entre eles, e esse tom sintético de Mateus nos ajuda em grande medida a compreender justamente esse vínculo, né? O que a gente tem nesse relato, na verdade, são duas pessoas que estão em situações distintas. Essa mulher que está doente há 12 anos, padecendo de hemorragia, e essa menina cujo pai procura Jesus dizendo: minha filha está morta, mas se o Senhor vier e colocar as mãos sobre ela, ela vai ressuscitar.
Isso aqui é interessante, porque lendo Marcos e Lucas, nós ficamos sabendo, por exemplo, que quando o pai foi procurar Jesus, a menina ainda não estava morta. O pai chega e diz: minha filha está muito doente, vem, que o Senhor pode curá-la. E no meio do caminho, quando Jesus está seguindo com esse homem e para conversar com aquela mulher que o tocou e foi curada, chega gente da casa de Jairo, do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, não adianta mais incomodar o mestre. E aí Jesus vira para Jairo e diz: não temas, creia somente. Isso aqui é muito interessante, porque Mateus, na sua concisão, ele já narra o pai com essa fé edificada, né? Como o pai estava no momento em que Jesus disse para ele: te disseram que a tua filha morreu, mas isso não é problema, não tenha medo, creia apenas. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pausa para dizer o seguinte: se alguém diante da morte ouve de Jesus essa palavra, não tenha medo, creia somente, em outras palavras, a sua filha morreu, mas isso não é problema, isso coloca para a gente o tamanho e a grandiosidade do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque diante de Jesus não há nada que se sustente, não há nada que o desafie, não há nada difícil demais para Ele, nem sequer a morte. Isso aqui é fantástico. Mas então nós temos aqui nesse relato duas pessoas em situações diferentes, uma mulher doente há 12 anos, uma menina de 12 anos que está morrendo e que acabou de morrer, segundo o relato, e essas duas pessoas, apesar das suas situações distintas, dos seus contextos distintos, ambas precisam de uma mesma coisa, ambas precisam de um recomeço, ambas precisam de um novo início na sua vida. É sobre isso que eu quero falar com vocês, à luz do evangelho que nós acabamos de ler. Vejam bem, amados, a ressurreição de Jesus coloca para a gente com muita clareza que o recomeço é algo central para a nossa fé cristã. O recomeço é algo central para nós. E aqui, mais uma vez, a fé cristã contrasta com essa maneira de pensar que nós encontramos no nosso mundo. A fé cristã contrasta com a maneira de pensar do mundo, muitas vezes, numa série de coisas, mas eu quero destacar isso daqui agora, né? A fé cristã acredita em recomeços. Interessante notar que a nossa sociedade, em geral, não acredita, não crê em recomeços. Por mais que os tais gurus do pensamento positivo por aí falem, né, em recomeço, numa série de coisas, numa série de áreas na vida, mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade que não acredita em recomeços. E a gente percebe isso quando a gente atenta para a maneira popular de se falar. Como é que as pessoas falam aí popularmente, né? Por exemplo, é muito normal a gente ouvir isso: não tem jeito, né? Quem é uma determinada coisa, não preciso ficar entrando em detalhes, né? Qualquer coisa ali, quem é, sempre vai ser. Já ouviram esse tipo de ideia? Não é por aí, a gente não encontra esse tipo de opinião? Não adianta, a pessoa que é, vai ser, não é? É mentiroso, vai ser mentiroso mesmo, né? É ladrão, vai ser ladrão, né? É adúltero, vai ser adúltero e não tem jeito. Ou então, está até expressando isso na forma de um ditado popular, o pessoal diz por aí: pau que nasce torto, morre como? Não, pode repetir, não precisa ter medo, não, eu estou citando o provérbio aqui, né? Pau que nasce torto, morre como? Pois é, a gente não acredita nisso, a fé cristã não diz isso, mas as pessoas por aí dizem. E aí a verdade é que quando uma pessoa erra em algum aspecto da vida, qualquer que seja, geralmente a sociedade cola nessa pessoa um rótulo, e essa pessoa passa a carregar esse rótulo para o resto da vida. Se ela teve problema com dinheiro, por isso acontece muito com as pessoas que são visadas pelos meios de comunicação, né? A pessoa teve problema com dinheiro, se envolveu num roubo, se envolveu numa vigarice qualquer, e aí a pessoa fica marcada naquela área. Qualquer problema, não é, que houver com dinheiro, se aquela pessoa estiver perto, ela vai ser considerada imediatamente suspeita. Por quê? Porque nós achamos que as pessoas não mudam. A nossa sociedade acha que as pessoas, uma vez tendo cometido determinados erros, se tornam irrecuperáveis. Meus queridos, contrastando com isso,
Para o Evangelho, o recomeço é absolutamente central. A gente vê isso ao longo de toda a palavra de Deus. Aparentemente, se a gente for olhar para como a revelação de Deus começa lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, aparentemente, o propósito de Deus ao criar o ser humano teria sido um fracasso logo de início. Por quê? Ora, Deus cria o ser humano, mal Deus o cria e o coloca ali naquele jardim, o ser humano já dá um jeito de desobedecer a Deus, de pecar contra o Senhor. Vocês vão encontrar esse relato ali em Gênesis capítulo 3. No entanto, nesse mesmo instante, no próprio momento em que o ser humano peca contra o Senhor, desobedece a palavra de Deus, faz aquilo que não deveria ter feito, naquele mesmo momento, o Senhor já começa a colocar as grandes promessas dele. Vejam, por exemplo, o que diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus vem se dirigindo primeiro a Adão, depois a Eva, e finalmente ele se dirige ao diabo, que havia provocado o pecado do ser humano através da tentação. E em Gênesis 3,15, vejam o que o Senhor diz ao diabo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Percebam aqui que a palavra descendente está no singular, né? Porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, o descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, nós estamos aqui diante da promessa da obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente da mulher, aquele que vindo ao mundo, o verbo se fazendo carne, andando entre nós, obedeceu integralmente à vontade de Deus, nunca contrariou a lei de Deus, e mesmo assim foi para a cruz em nosso lugar, em nosso favor. E as Escrituras nos dizem o quê? Que nisso, ao fazer isso, ao viver dessa maneira, ao ser fiel ao longo de toda a sua vida, e mesmo assim morrer uma morte de cruz, o Senhor Jesus esmagou a cabeça do diabo, esmagou a cabeça da serpente. A serpente feriu o calcanhar dele, sim, todo aquele sofrimento da cruz está contido nessa referência, mas o Senhor Jesus esmagou a cabeça do diabo. Meus irmãos, isso aqui já é uma promessa de redenção, que vem no próprio momento da queda, no próprio instante em que o ser humano se afasta de Deus. E não apenas isso, mas ainda no capítulo 3 de Gênesis, porque haveria um tempo até que o descendente da mulher, o Senhor Jesus, viesse e realizasse essa obra, para que nesse período os seres humanos pudessem ter algum relacionamento com Deus. O próprio Deus estabelece um sistema provisório, que é o chamado sistema de sacrifícios, não é? Através dos quais o ser humano poderia se aproximar de Deus de uma forma provisória, até que viesse a grande redenção através da pessoa de Jesus Cristo. A gente vê uma menção a isso em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Adão e Eva estavam nus, tentaram se vestir com umas ridículas folhas ali, né, de plantas, mas isso não servia. E aí diz o texto: o Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Com isso a palavra de Deus está dizendo, não é você tentando disfarçar o seu pecado que você vai conseguir se apresentar diante de Deus, não. A roupa de pele subentende o sacrifício de um animal, e isso aponta justamente para esse sistema sacrificial que deveria ser mantido até o momento em que o Senhor Jesus viesse, porque ele sim, o Cordeiro de Deus que vem ao mundo, tira o pecado do mundo através do seu sacrifício. Mas o fantástico aqui é que nós estamos falando de Deus intervindo e prometendo no próprio instante da queda. Então a questão para nós, irmãos, é que o recomeço, ele está no coração da própria fé cristã. O Evangelho é boa notícia, porque ele nos oferece a todo momento e a todos nós a possibilidade do recomeço. Eu me lembro da figura histórica de John Newton. John Newton foi um inglês que viveu no século XVIII. Esse homem nasceu numa família cristã, numa família piedosa,
Foi criado por uma mãe que lia a Bíblia para ele, orava com ele, cantava cânticos com ele. Mas esse menino cresceu e decidiu fazer da vida dele o que lhe desse na cabeça. Se afastou do Senhor, se afastou da igreja, se tornou marinheiro e, na verdade, veio a se ocupar de tráfico de escravos. Naquele tempo, as colônias inglesas na América ainda usavam mão de obra escrava, e os escravos eram apanhados, eram presos ali no continente africano, e eram transportados através do Oceano Atlântico até as colônias na América. E John Newton se tornou um traficante de escravos. Um homem mergulhado no pecado. Para ele, aprisionar seres humanos na África e trazê-los contra a vontade até a América não era problema nenhum. Para ele, um homem que vivia mergulhado no pecado, inclusive se valer daquelas mulheres escravizadas ali para satisfazer os seus impulsos sexuais, era algo que ele também não via como sendo um problema. E esse homem foi vivendo a sua vida de pecado, até que um dia, durante uma viagem, o Espírito Santo falou no coração desse homem. O Espírito Santo se dirigiu ao coração desse homem duro como pedra, fez esse homem se lembrar dos versículos bíblicos que sua mãe falava para ele, lia para ele, dos hinos que sua mãe cantava para ele, das orações que sua mãe fazia. John Newton caiu em lágrimas diante do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, abandonou imediatamente aquela vida, voltou para a Inglaterra, depois de algum tempo se tornou pastor. E vários de vocês já cantaram uma canção, um hino que foi composto por ele. Vocês devem conhecer o famoso Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Maravilhosa graça, tão doce o som que salvou um condenado como eu. Queridos e queridas, quem poderia dizer, humanamente falando, que um homem como John Newton poderia se tornar um cristão? Ele se tornou um cristão, ele se tornou um pastor, e mais ainda, muita gente foi alcançada através do ministério de pregação desse irmão, pela graça de Deus, entre eles, um rapaz, e esse rapaz chamado William Wilberforce, aprendeu a amar o Senhor, se converteu debaixo do ministério de John Newton, aprendeu a amar o Senhor e veio a se tornar o político inglês mais influente no final do século XVIII e início do século XIX, na luta contra o tráfico de escravos e contra a propriedade de escravos nas colônias americanas. Gente, isso aconteceu porque um homem chamado John Newton teve um recomeço na sua vida. Então entendam bem, nós não podemos, como cristãos que somos, deixar de acreditar na possibilidade do recomeço. Amém? Agora entendam bem, quando eu falo em recomeço aqui, eu não estou me referindo hoje aos vários recomeços que são possíveis na nossa vida. Há várias coisas que podem precisar de recomeço na nossa vida. De repente, retomar um curso, por exemplo, recomeçar na vida profissional, porque parece que nada deu certo até agora, e você quer mudar de direção, não é? Eu não estou me referindo a isso, por mais importantes que essas coisas sejam. Aliás, deixa eu dizer, essas coisas são importantes para Deus. E são importantes para Deus porque são importantes para nós, tem a ver com a nossa vida. É claro que Deus dá importância a essas coisas. Mas eu não estou me referindo hoje a esses muitos e vários recomeços possíveis. Eu estou me referindo a algo mais importante do que isso. O foco da nossa atenção deve estar no nosso relacionamento com Deus. É acerca disso que eu estou falando. Esse é o tema central das Escrituras, o nosso relacionamento com Deus. E tudo na Bíblia aponta para esse tema. Então eu quero com vocês aqui, por um instante, considerar a necessidade de recomeço que nós encontramos na vida dessas duas mulheres mencionadas no texto. A mulher hemorrágica e essa menina que estava muito enferma e acabou falecendo. Em primeiro lugar, vamos pensar na menina, 12 anos de idade, como diz lá a narrativa de Marcos e a narrativa de Lucas. Já a mulher, 12 anos enferma. É interessante como os evangelistas entrelaçam essas duas histórias.
A menina nasceu no ano em que a mulher ficou doente. E aqui, meditando um pouquinho sobre isso, eu fiquei pensando, bom, essa mulher, ela devia ter, no mínimo, o dobro da idade da menina morta, mais ou menos. Se nós pararmos para considerar que uma doença como a dela, uma hemorragia, um fluxo de sangue como o dela, é uma doença que só se manifesta numa mulher após o início do ciclo menstrual. Então, no mínimo, essa mulher devia estar doente, ela devia ter por volta de 11 ou 12 anos, mais ou menos, se é que ela ficou imediatamente doente. Talvez até ela já fosse mais idosa, talvez já fosse até casada, e de repente essa doença se manifestou, não é? E é, como vocês sabem, uma doença que colocava dificuldades enormes para uma mulher naquele contexto, porque a menstruação constante a colocava numa situação de impureza cerimonial, ela não podia tocar em outras pessoas, nem mesmo seu marido, caso ela tenha sido casada, poderia tocar nela. Então, de uma certa maneira, assim como aquela menina teve a sua vida ceifada logo no início, aos 12 anos de idade, essa mulher também, independente de qual a idade que ela tinha, no momento em que ficou doente, ela também teve a sua vida ceifada. As possibilidades dela de casamento, quem sabe, ou inclusive de manter o casamento, não é? Acabaram desaparecendo por causa da sua doença. Essas duas mulheres, a menina e a mulher adulta, também estavam em situações diferentes, num outro ponto de vista que eu acho importante. Essa mulher, por pior que fosse a situação em que ela se encontrava, vejam bem, e Marcos vai dizer para a gente que ela tinha já sofrido muito nas mãos dos médicos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e ninguém pôde curá-la. Apesar disso, apesar da dificuldade extrema que essa mulher vinha enfrentando, ela ainda estava viva. E cá entre nós, gente, ela está viva, né? Enquanto há vida, há esperança, né? E mais, dentro do coração dela, havia ali uma chama de fé, né? Ela disse para si mesma, Jesus está aí, Jesus está curando gente, Ele tem um poder de Deus que se manifesta na vida dele, se eu apenas tocar na roupa dele, na barra da roupa dele, na orla das vestes dele, eu vou ser curada. É o que ela diz em Mateus 9, 21, né? Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Então a mulher, por pior que fosse a situação dela, pelo menos estava viva e tinha fé no coração. Talvez fosse uma fé pequena, mas ela tinha. Já a menina estava morta. E o que é que uma pessoa morta pode fazer? Nada. Não há o que fazer, a pessoa está morta. Pois bem, essas duas mulheres resumem muito bem duas situações básicas nas quais os seres humanos podem se encontrar quanto ao relacionamento com Deus. E é esse o meu foco hoje. Eu estou pensando aqui no nosso relacionamento com Deus. Duas situações básicas. Primeira delas, existem aqueles que estão longe de Deus, mas no meio desse afastamento, mesmo estando longe de Deus, ainda tem alguma lembrança da fé que uma vez tiveram. Vocês compreendem isso? A pessoa está longe de Deus agora, mas ainda que estando longe de Deus, apesar de estar longe de Deus, essa pessoa tem uma lembrança da fé que ela já teve ali no seu coração. E eu queria destacar isso para vocês, irmãos, porque talvez você que está aqui hoje me ouvindo, sentado aqui, ou talvez você que está me ouvindo pela internet em algum momento, talvez você esteja exatamente nessa situação. E nesse sentido eu perguntaria, por que você veio hoje aqui afinal? Você veio aqui porque há uma esperança no seu coração. Você talvez se sinta perdido, talvez você se sinta como quem perdeu aí as chances de ter uma vida com Deus, assim como aquela mulher havia perdido as chances de ter uma vida normal com sua família, com seu marido, por causa da sua doença. Talvez você esteja naquela situação de alguém que pensa, bom, eu já tive vida com Deus, mas eu me afastei, eu fui embora, eu fui para longe, fiz tanta coisa depois, mas aí é que está, você veio hoje, você está aqui,
Ou você está me ouvindo, e isso significa que ainda há um pouquinho de fé no seu coração. Pode ser uma fé pequena, pode ser uma pequena chama de uma vela quase se apagando, mas isso está aceso no seu coração, e é por causa disso que você está aqui hoje. Agora tem uma outra situação, que é a situação da morte total. Talvez você nunca tenha conhecido a Deus de fato. Talvez você nunca tenha experimentado o que é efetivamente ter fé em Deus, segundo o Evangelho. Ou talvez, por força aí de várias circunstâncias, por causa das coisas que você fez, por causa das coisas que você viveu, por causa das decisões que você tomou, talvez você diga, bom, se já houve fé no meu coração, morreu, já não existe mais. Talvez você se sinta assim agora. Talvez você se sinta com o coração gelado. Naquela mulher havia um calor no coração. O calor era um calor de esperança, gerado pela fé. Mas talvez em você, nesse momento, não haja calor nenhum. Talvez você olhe para o seu coração agora e diga, eu não sinto nada, eu não amo a Deus. Igreja se tornou uma chatice para mim, se tornou uma coisa insuportável. O seu coração talvez esteja gelado, feito o coração daquela menina morta. Mas graças a Deus você está aqui hoje. Ou então você está me ouvindo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E a palavra de Deus é a seguinte: independente de qual seja a sua situação, essa situação pode ser modificada hoje. Independente de onde você esteja, é possível recomeçar. Amém? Agora, para isso, nós precisamos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. E é isso que eu convido vocês a fazer comigo. Em primeiro lugar, esse texto mostra claramente para a gente que qualquer possibilidade de recomeço existe apenas em Jesus Cristo. Qualquer possibilidade de recomeço existe apenas em Jesus. Qual é o principal ponto em comum nessas duas histórias que estão narradas nesse trechinho que a gente leu? A história da mulher com a hemorragia e a história da menina morta ali na casa do pai. O ponto em comum nas duas narrativas, o principal ponto em comum, é Jesus. Ora, é Jesus quem faz toda a diferença nessas narrativas. Vejam bem, é nele, é em Jesus que está qualquer possibilidade de recomeço. Sem o encontro com Jesus, aquela mulher continuaria vítima da sua doença. Ela continuaria com a vida podada, sem as esperanças de uma vida plena, sem as esperanças de uma vida totalmente feliz. Ela continuaria com essas esperanças cortadas, extintas. Sem a intervenção de Jesus, a menina continuaria morta. Quem faz toda a diferença nas duas histórias é Jesus. Meus irmãos, para nós que somos cristãos, não existe qualquer esperança fora de Jesus Cristo. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Há esperança de salvação em algum outro nome, além do nome de Jesus? Não. Jesus é o único que pode salvar, Jesus é o único que pode oferecer a possibilidade do recomeço. Jesus é o Filho de Deus, não é? E é nesse Filho, segundo Paulo nos diz lá em Colossenses 1,14, é nele que nós temos redenção, a saber, a remissão dos pecados. E isso, meus irmãos, porque como Paulo vai dizer na sequência ali de Colossenses 1, nos versículos 19 a 22, foi do agrado de Deus que nele, ou seja, em Jesus, habitasse toda a plenitude.
e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É somente em Jesus que há qualquer esperança, é somente em Jesus que há qualquer possibilidade de vida, de salvação e de recomeço. Eu pergunto, será que nós estamos conscientes disso? Será que nós estamos conscientes de quem Jesus é e do que significa a sua pessoa e a sua obra? Eu acho interessante que o relato de Mateus, que nós lemos no início, em Mateus 9, ele diz o seguinte, ele começa com um detalhe muito importante. Diz ali no versículo 18, Mateus 9, 18, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou a Jesus, dizendo, o verbo grego que aparece aqui, o verbo proskinei, significa literalmente prostrar-se. E traz a ideia de uma rendição completa, uma entrega absoluta. O uso desse verbo no Novo Testamento sempre é em conexão com o culto, com a adoração. O ser humano se prostra diante de Deus, o que significa o ser humano se rende diante de Deus, o ser humano se entrega diante de Deus. Ora, aquele homem, Jairo, aquele líder da sinagoga, viu que Jesus era digno de receber essa adoração. Em outras palavras, ele viu que Jesus era Deus, e por isso ele se aproxima de Jesus e ele se prostra, no sentido de que ele o adora, ele oferece ali a Jesus a rendição, a entrega de toda a sua vida. Meus irmãos, muita gente gostaria de ter um recomeço na sua vida, mas a pergunta é a seguinte: quantos estão dispostos a ir até Jesus para ter esse recomeço? Recomeçar, né? Tudo bem, eu quero, mas, bom, é preciso ir até Jesus e é preciso se render a Ele para ter esse recomeço. Quem está disposto a isso? Eu acho interessante porque o próprio Jesus diz aos judeus, os líderes judeus da época dele, isso está lá em João capítulo 5, versículos 39 e 40. O próprio Jesus diz, são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha que situação. A pessoa não quer, porque ter a vida, lógico, maravilha, eu quero, mas o que é preciso para isso? É preciso ir até Jesus, é preciso se render a Ele, é preciso se entregar a Ele. Isso não, isso eu não quero. Reconhecer que só Ele pode me salvar, reconhecer que a minha vida agora não é mais minha, pertence a Ele, não, é caro demais, isso eu não quero. Nem todos estão dispostos a isso. E eu pergunto a você, onde é que você está nesse particular? Onde você se encontra nessa questão? Talvez você já tenha experimentado de tudo na vida para dar algum sentido aí à sua existência. Não deu certo, né? É claro que não deu certo. Não podia dar certo. Porque vejam bem, o verdadeiro sentido da vida humana está apenas em Deus. E o único caminho para Deus é Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora talvez você diga assim, Rui, mas peraí, eu não estou entendendo isso que você está dizendo. Eu frequento o carisma já há 10 anos. Ou há 15 anos, ou talvez mais tempo ainda. Deixa eu te responder, não se trata disso. A pergunta que eu estou fazendo para você é a seguinte, eu não estou perguntando a você quanto tempo você frequenta carisma. Eu estou perguntando a você quem é Jesus Cristo para você. Quem é Jesus Cristo para você? É um exemplo, né? Nossa, um homem exemplar. É um sujeito bacana. Uma figura aí do passado, de quem eu me lembro todo domingo no culto, porque falam dele, cantam para ele, etc, né? Tudo bem, é alguém de quem eu gosto, claro, não é? Quem é que em sã consciência não iria gostar de Jesus? Você me responde desse jeito e eu te digo, só isso? É essa a sua resposta?
É apenas essa a sua resposta? Então me permita dizer, você ainda não conhece Jesus. Deixa eu confrontar você com a linguagem bíblica acerca disso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo, um homem que conheceu Jesus, escreve: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É disso que se trata. É ver Jesus dessa maneira. É disso que se trata. Ou talvez uma outra expressão de Paulo nos ajude. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, escreve Paulo, passei a considerá-lo como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Gente do céu, é disso que se trata. Conhecer Jesus é isso. Não adianta, não, isso é a experiência de Paulo, não. A experiência de Paulo é norma para nós. Paulo não é excepcional, ele está sendo apenas um cristão normal. Isso quer dizer que se nós desejamos ser seguidores de Jesus, é essa a experiência de Jesus que nós devemos ter na nossa vida. A linguagem bíblica nos mostra que com Cristo só é possível um relacionamento vital. Ir a Jesus para ter vida significa entrar numa relação com Jesus que nos transforma completamente. Significa que Cristo se torna tudo para a nossa vida. Amém, meus irmãos? É isso. A base de qualquer possibilidade de recomeço, então, está em Jesus e apenas em Jesus. Uma vez entendido isso, agora vamos considerar juntos qual o caminho para esse recomeço. E o caminho para esse recomeço é apenas um, é a fé. Mateus 9, versículos 20 e 21. E eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Eis aqui a fé daquela mulher, uma fé simples. Ela sabia, ela estava vendo, Jesus realizava uma série de milagres. Ela disse para si mesma: Jesus pode me curar. E ela chegou a essa compreensão, a compreensão de que ela só precisaria tocar, se ela apenas conseguisse tocar na orla das vestes de Jesus, a cura dela aconteceria. Como resultado do ato de fé dessa mulher, Jesus se volta para ela e diz assim, versículo 22, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. O grego pode significar também te curou. A palavra, o verbo tem esses dois significados. Eu acho muito bonito, quando leio esse texto, o fato de que os 3 evangelistas registram a maneira carinhosa como Jesus se dirige à mulher. Nos 3 evangelistas, nós vamos encontrar Jesus chamando essa mulher de filha. E um detalhe interessante, é o único incidente no Novo Testamento em que Jesus trata uma mulher dessa maneira. Todas as outras ocasiões em que Jesus se dirige a uma mulher, ele não usa essa expressão, ele usa outras expressões. Geralmente ele usa a expressão mulher, que também era uma expressão respeitosa, mas a expressão filha é uma expressão carinhosa. E eu entendo que Jesus está usando essa expressão com aquela mulher, tendo em vista a dificuldade da situação em que aquela mulher se encontrava, inclusive do ponto de vista de que, ao
ousar tocar em Jesus, estando enferma com aquela doença, ela se arriscava a ser apedrejada, porque ela estava tocando num homem judeu, estando cerimonialmente impura. Então Jesus faz questão de dizer para ela isso, faz questão de se dirigir a ele com essa expressão de carinho. E ele vai dizer a ela: a tua fé te salvou. Agora vamos compreender isso direito. A fé não é nenhum poder mágico, gente. Não se trata de poder mágico na fé. Também não se trata de fé na fé, né? Ah não, é só pensar positivo, acreditar. Não tem nada a ver com isso, gente. A palavra fé pode significar em outros contextos, nas escrituras, fidelidade. Mas ela também significa confiança. Esses são os dois sentidos básicos da palavra fé: fidelidade e confiança. E nesse caso aqui, a palavra fé significa confiança. Ora, quando se trata de confiança, vocês vão concordar comigo, né? Se a fé significa confiança, bom, isso quer dizer que a fé é apenas um instrumento, porque em si mesma ela não faz nada, tá? Mas ela dirige para alguém que pode fazer. Entendem isso? Ora, por que a fé é decisiva aqui? Porque a confiança está sendo dirigida para Jesus. Uma pessoa pode confiar em coisas que não representam nada. Uma pessoa pode confiar numa mentira, e aí ela vai se dar mal. Mas quando você dirige a sua confiança para Jesus, você está dirigindo a sua confiança para aquele único que pode de fato agir na sua vida e que pode realizar algo na sua vida. Confiança em quem então? Confiança em Jesus. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte: olha, o que te salvou é que você pegou essa fé, pegou essa confiança e dirigiu essa confiança para mim, e porque você fez isso, você foi curada. Nesse ponto eu quero te perguntar, onde é que você está? Talvez você esteja exausto, igual aquela mulher, após 12 anos de enfermidade. Talvez você esteja frustrado, como ela devia se sentir, tendo gastado tudo o que tinha para se curar e mesmo assim não conseguindo nada. Mas mesmo exausto, mesmo frustrado, você está aqui hoje. Isso significa que há uma medida de fé no seu coração. Pode ser pequena, pode ser, como eu já disse, a chama aí de uma vela quase se apagando, mas essa fé está aí. E eu quero te desafiar hoje: dirija essa fé a Jesus. Ele está aqui hoje. Toque hoje nas vestes dele. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, se você quer recomeçar, se você deseja um recomeço, se você deseja ser livre daquilo que te pesa, se você deseja ser livre daquilo que corta as possibilidades de uma vida frutífera, se você deseja ser livre daquilo que te afasta de Deus, estende a tua mão hoje e toca em Jesus hoje, porque você vai ouvir dele: filho, filha, a tua fé te curou. Aleluia, aleluia. Mas alguém pode dizer, tem sempre aqueles, né, que gostam de encontrar problema em tudo. Alguém pode dizer: sim, mas vai ser curada agora, já tem aí 12 anos que ela perdeu, não é? Com a enfermidade dela. Bom, há uma promessa belíssima na palavra de Deus, eu quero reparti-la com vocês. O povo de Israel havia se afastado do Senhor, indo atrás de falsos deuses, para castigar o povo. E vejam bem, quando a Escritura diz que Deus castiga, o castigo de Deus é sempre disciplina. Deus disciplina os seus filhos para trazê-los de volta para si, amém? Então, para isso, para disciplinar o povo, Deus enviou sobre Israel uma praga de gafanhotos. Mas o Senhor disse para aquele povo, através do profeta Joel, o seguinte, isso está em Joel, capítulo 2, versículo 25. Bom, os gafanhotos vieram porque vocês se afastaram de mim, mas se vocês se arrependerem, olha só o que diz a promessa de Deus: assim
vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto voador, pelo gafanhoto devorador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Eu enviei esse exército, diz o Senhor, para disciplinar vocês, mas se vocês se arrependerem, eu não apenas perdoo vocês, eu restituo a vocês os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deixa eu dizer uma palavra de Deus, que eu sei que se destina a muitos que estão me ouvindo agora, ou aqui ou pela internet. Você está colhendo os frutos amargos da vida longe de Deus que você vem levando. E isso já vem se arrastando por vários anos. E volta e meia você pensa, olha só quanto tempo eu joguei fora, me afastando do Senhor. Pois bem, o Senhor está dizendo para você o seguinte: agora eu vou te restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto da sua rebeldia e da sua incredulidade. Eu vou te devolver esses anos que você perdeu. Você vai ter muito mais do que isso agora, se você se arrepender e se você voltar para mim. É isso que o Senhor está nos dizendo. No caso da mulher, no nosso relato, a doença dela não tinha nada a ver com disciplina, mas eu tenho certeza de uma coisa: ela também, ao ser curada ali, recebeu de volta tudo. Em outras palavras, a vida dela passou a ser muito melhor do que tinha sido antes, e até mesmo eu ouso dizer, a vida dela passou a ser muito melhor do que teria sido se ela não tivesse tido aquela doença. Porque de alguma maneira, que só Deus compreende, aquela doença levou aquela mulher aos pés de Jesus. E não há melhor lugar para estar no universo do que aos pés de Jesus. Amém? Aleluia. O que o Senhor está dizendo hoje é isso. Você perdeu tempo e energia nas coisas que te afastaram de mim, que te mantiveram longe de mim. Mas se você se voltar para mim agora, diz o Senhor, eu vou te devolver o que você perdeu ao longo desse tempo. Essa é a atitude de fé daquela mulher, mas me permitam ver com vocês agora, vamos olhar um pouquinho para a menina. Quase esquecemos dela, vamos retornar a essa menina, né? O pai se aproxima de Jesus e diz: minha filha acabou de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. É assim que Mateus registra a fala desse homem. Nós já sabemos, pelas narrativas de Marcos e de Lucas, que a história foi um pouco mais detalhada, um pouco mais complicada. Quando o pai vem até Jesus, ele acha que a filha ainda está viva em casa, e ele primeiramente diz: vem, minha filha está doente, o Senhor pode curá-la. E no caminho, quando Jesus está ali conversando com aquela mulher que havia sido curada após tocá-lo, chega gente da casa desse homem para dizer: olha, não adianta mais, a sua filha morreu. É o que a gente lê em Marcos 5, versículos 35 e 36. Enquanto ele, no caso aqui é Jesus, ainda falava, ele estava conversando com a mulher, né? Chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Como eu já disse, eu acho fantástico isso, porque aqui a gente está diante dessa verdade tremenda de que nem a morte é empecilho suficiente para o poder do Senhor Jesus Cristo. Agora, essa diferença que a gente nota nos relatos não é uma diferença importante. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para o fato de que, quando Mateus é mais sucinto, ele já está colocando na fala daquele pai essa fé que foi edificada por aquilo que ele ouviu de Jesus, né? Sua filha morreu? Não esquenta a cabeça, eu estou com você, eu vou até lá. E é por isso que esse homem já está edificado aqui na sua fé, né? Edificado na fé, ele se volta para Jesus e diz: a minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. O ponto fundamental, irmãos, aqui é o seguinte: aquela menina estava morta. O que significa isso? Aquela menina já não podia fazer mais nada por si mesma. Ela não tinha condições de fazer nada em defesa de si mesma, em benefício de si mesma. Agora, nesse contexto, é a fé do pai que vai agir. Como no caso daquela mulher, vai se tratar aqui também de confiança dirigida para Jesus.
O pai sabe, a minha filha morreu, mas se Jesus impuser a mão sobre ela, ela vai viver de novo. Meus irmãos, tem algo tremendo aqui. A Bíblia nos diz que as pessoas não convertidas estão mortas. Deixa eu chamar a tua atenção para isso, porque essa é uma verdade fundamental da nossa fé. As pessoas não convertidas estão mortas, não fisicamente. Estão mortas no espírito, naquela parte do ser humano onde o ser humano consegue ter comunhão com Deus. Nessa parte, as pessoas não convertidas estão mortas. Paulo escreve em Efésios 2:1, Ele, está falando de Deus aqui, né? Deus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Desculpa fazer essa pergunta de novo, mas o que é que um morto pode fazer? Alguma coisa? Um morto não pode fazer nada. Alguém que está morto na sua dimensão espiritual, vejam bem, alguém ainda não convertido e, portanto, morto na sua dimensão espiritual, essa pessoa pode andar, pode falar, pode sentir, pode até pecar, não é? Mas ela é incapaz de amar a Deus, é incapaz de desejar ter comunhão com Deus, porque no seu espírito essa pessoa está morta. E eu sei que muitos de vocês conhecem pessoas que estão nessa situação. Estão mortas do ponto de vista espiritual. Talvez essa pessoa seja seu filho, talvez seja seu marido, talvez seja sua esposa, talvez sejam seus pais, outros parentes, seus amigos. Estão longe de Deus, estão insensíveis para Deus, tão mortos quanto aquela menina. Mas há uma diferença, porque vocês estão orando por essas pessoas. Amém? Vocês estão no lugar desse pai. Aquela menina não podia exercer fé, mas aquele pai exerceu fé no lugar dela. E você, quando ora por uma pessoa que está distante de Deus, você está fazendo a mesma coisa. Você está dizendo, a minha filha está morta, Senhor, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E para vocês que estão vivendo essa situação, eu tenho uma palavra de Deus. E essa palavra é a seguinte: continuem. Dirijam a Deus, a Jesus, a fé de vocês. Esse filho, ou essa esposa, ou esse esposo, ou esse pai, ou essa mãe, ou esse amigo, ele está distante, ele está insensível, ele está morto nos delitos e pecados dele, mas você está orando por ele, e o Senhor está a caminho da sua casa, ele está entrando na sua casa agora, ele está se aproximando dessa pessoa, tomando essa pessoa pela mão, e ela vai tornar a viver. Aquele morto não podia fazer nada, mas a oração, a fé do Pai fez tudo. A sua oração vai fazer a mesma coisa, por quem não pode fazer nada por si mesmo. Não tema, creia somente. Eu queria ampliar um pouquinho esse ponto, porque como eu disse, isso aqui é uma coisa tremenda. Talvez a pessoa que está morta, a pessoa que está insensível para Deus, seja você que está me ouvindo aqui agora. Você veio até essa reunião, você está aqui hoje, ou então você está me ouvindo pela internet, em algum momento, e você já está contando os minutos aí, porque o pregador está se alongando demais, e que hora que vai acabar esse culto? Você já está impaciente, não é? Tem coisa para fazer depois. Pois é. Agora o fato é o seguinte, você está aqui, e está me ouvindo. Ou então você está me ouvindo pela internet, mas está me ouvindo. Não é? Só Deus sabe por que você está aqui, ou por que você está ligado agora nessa transmissão, porque você olha para você mesmo e não vê fé nenhuma no seu coração é o coração gelado de uma pessoa morta. Mas eu queria desafiar você hoje, e o desafio é o seguinte: dirija-se a Deus, tenha coragem de se dirigir a Deus, diga a Deus assim: Deus, se o Senhor está mesmo aí, muda o meu coração aqui. Se o Senhor está aí mesmo, e se é verdade o que a Bíblia desse pregador aí diz,
Então, Deus, tira a frieza do meu coração, me faz querer te amar, me faz querer ter uma nova vida com o Senhor. Eu desafio você, que está longe de Deus, morto para Deus, insensível, incrédulo, eu desafio você, tenha coragem de dizer isso para Deus, e você vai sentir o toque de Jesus, capaz de devolver vida àquele que está morto. Versículo 25 de Mateus 9, Mateus 9, 25 diz: tendo-se feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Que coisa fantástica. Eu fico pensando nisso, a mão de Jesus, quente, viva, segurou a mão daquela menina, o calor de Jesus se comunicou a ela. Eu penso na mão dela se aquecendo primeiro, depois a vida retornando a todo o seu corpo. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, se você aceitar o meu desafio e fizer essa oração que eu sugeri, mesmo que você esteja falando aí a partir de um coração totalmente frio, indiferente, insensível, o toque da mão de Jesus vai aquecer a sua mão. A mão de Jesus vai retirar de você esse coração morto, frio, esse coração de pedra, e vai colocar em lugar dele um coração vivo, um coração de carne. Essa é a promessa da palavra de Deus. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aleluia! O que é que John Newton podia fazer, sozinho? Esse homem cuja história eu contei no começo, sozinho, morto como ele estava, mas o toque do Senhor no coração dele foi o que o colocou de joelhos e mudou a vida dele de uma vez por todas. E aquilo que Deus fez com John Newton, Deus fez comigo, Deus fez com milhões e milhões de homens e mulheres no mundo todo ao longo da história, e Deus pode fazer isso com você hoje também. Deus pode te dar um novo começo, Deus pode te fazer recomeçar nele. Que fantástica a esperança que o Evangelho nos dá, porque até mesmo aos que estão espiritualmente mortos, o Evangelho oferece vida. Amém? Eu vou terminar com o meu último ponto, que é bem breve, mas eu não seria honesto se não falasse disso. Meu último ponto trata das dificuldades do recomeço. Mateus 9, 23 e 24. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, esses tocadores de flauta eram comuns nos funerais na época, era uma maneira de expressar a tristeza. Tinha gente, inclusive, que era uma espécie de chorador profissional, né? Como as carpideiras aqui do interior do Brasil, gente que vinha para ficar chorando por quem morreu. Então tinha uma bagunça ali organizada, isso era comum, né? Mas quando Jesus vê aquilo tudo, e tudo isso apontava, obviamente, para um funeral, para a morte da menina, né? O texto continua dizendo que Jesus diz àquelas pessoas: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Qual foi a reação daquelas pessoas? O texto diz que elas riam-se dele. E eu acho interessante, porque Lucas complementa aqui, e é interessante o complemento, né? Diz lá em Lucas 8,53, e riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Gente, esse riso é sempre, prestem atenção nisso, que é muito importante. Esse riso é sempre a reação de um mundo incrédulo diante do caminho de fé, diante da possibilidade que existe em Deus de um recomeço. O mundo, como eu já disse no começo, não acredita em recomeços, não é? E o mundo sempre reage com incredulidade. Então, por exemplo, se você decide encontrar um novo começo em Deus, a primeira coisa que o mundo vai te fazer com você é rir de você. Em alguns casos, vão se dirigir a você dizendo o quê? Você recomeçar, não te dou uma semana e você volta à velha vida que você já estava levando. É ou não é assim que o mundo reage?
Pois é. E tem uma certa razão nisso daqui, porque vejam, de fato, aquela menina estava morta. O povo sabia, Jesus não estava... o povo tinha consciência de que a menina tinha morrido, mas Jesus sabia que ela estava morta, assim como lá em João 11, no episódio de Lázaro, quando Jesus ainda está longe com os discípulos dele, ouve falar sobre Lázaro, ele diz, Lázaro, ele dormiu, eu vou acordá-lo, e aí o pessoal diz, se está dormindo, ele está bom. Aí Jesus diz claramente, não, Lázaro morreu. Jesus sabia perfeitamente que Lázaro estava morto. Aqui também, Jesus está plenamente consciente de que a menina estava morta. Mas gente, isso daqui nos traz uma lição preciosa. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, meu querido, minha querida, para mim, Jesus, tanto faz acordar uma pessoa que está dormindo ou ressuscitar uma pessoa que está morto. Para mim é a mesma coisa. Para mim não há dificuldade alguma em fazer qualquer uma dessas coisas. Amém? Então entenda, quando o mundo ri de você, dizendo que você recomeçar, vai nada, isso não vai durar. Você vai responder dizendo para o mundo que aquele que tocou em você tem sim o poder de fazer uma pessoa morta voltar à vida. Aquele que tocou em você tem sim o poder de fazer uma pessoa que vivia longe de Deus, indiferente para com Deus, passar a amar a Deus de todo o coração e com todas as suas forças. Então quando o mundo vier rir de você, o que é que você vai fazer? Você vai continuar crendo naquele que tocou em você, naquele que segurou a tua mão e te levantou dentre os mortos. Amém? O diabo vai fazer na sua vida o papel daquela multidão. Vai rir, não é? E vai dizer, é impossível recomeçar. Vai rir, ou então vai dizer, como aqueles homens disseram para aquele pai, né? A sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, esquece isso. Mas veja, você não vai ligar para isso, porque quando a gente prossegue no caminho de fé, crendo em Jesus, dirigindo para Jesus a nossa confiança, Deus reata histórias interrompidas. Deus devolve a vida a quem a havia perdido. Deus restitui até mesmo os anos que se perderam, porque o nosso Deus é Deus que dá vida a quem está morto, é quem oferece novas possibilidades para quem estava completamente perdido e sem possibilidades. O Senhor nosso Deus é quem pode fazer isso. Amém, meus irmãos? Eu vou te convidar a ficar em pé comigo agora. Eu quero orar com vocês, e para isso eu vou pedir que todos vocês curvem suas cabeças e fechem seus olhos. Agora não é hora de curiosidade. Há algo muito sério acontecendo aqui. Eu espero que você esteja consciente disso. O Senhor Jesus, o mesmo Jesus, que estava andando ali, naquele contexto, e foi abordado pela mulher, e foi abordado pelo pai, e foi levado pelo pai até a casa dele, o mesmo Jesus que segurou na mão daquela menina morta, Ele está aqui entre nós hoje. Ele está no meio de nós. E Ele está se dirigindo a homens e mulheres aqui e agora. Alguns que estão nesse contexto, no contexto dessa reunião, alguns que estão nos vendo pela internet, mas é o mesmo Senhor que está se dirigindo. E aqui eu quero trabalhar isso com vocês em dois momentos distintos. O Senhor me diz claramente, para primeiramente me dirigir àqueles que estão aqui, mas cujo relacionamento com Deus não vai bem. Você sabe o que é ter fé. Você sabe. Você já viveu com Deus, já teve comunhão com Ele, mas coisas aconteceram e isso mudou, isso esfriou dentro de você. Em alguns casos, você foi tão longe que está chegando perto da incredulidade total. Mas o Senhor está dizendo para você agora, tem um pouquinho de fé aí no seu coração. Você sabe que se você estender a mão e tocar na minha veste de Jesus, eu posso te curar. Esse Jesus que curou aquela mulher da sua hemorragia, pode curar você dessa frieza e pode te devolver um coração apaixonado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, estejam todos de olhos fechados. Como eu disse, não é momento para curiosidade agora. Apenas eu estou com os olhos abertos aqui.
E eu quero pedir a você que deseja esse recomeço na sua vida com Deus. Repetindo, você já teve vida com Deus, mas a sua vida com Deus mudou e está indo mal agora. Mas você quer nesse momento tocar na veste de Jesus, e você crê que a sua vida pode mudar. Levanta a sua mão com fé agora, tocando nele agora. Amém, amém, levanta a sua mão. Amém, graças a Deus por essas mãos erguidas. Levanta a tua mão agora. Tem gente que ainda não levantou a mão. Levanta a tua mão agora, em nome de Jesus. Não tenha medo, não pense no que os outros vão dizer. Ninguém está olhando. E também se alguém estivesse olhando não é problema, porque isso é entre você e Deus. Fica com a tua mão erguida. Eu vou orar por você agora. E o poder de Deus, que curou aquela mulher através de Jesus, vai aquecer o seu coração e vai firmar você nos caminhos do Senhor a partir de agora. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora segure na mão dos meus irmãos e irmãs. O Senhor está vendo o coração de cada um. O Senhor está vendo onde no caminhar com o Senhor eles caíram, tropeçaram, esfriaram, se afastaram do Senhor. Mas agora, Pai, essa mão erguida é sinal de fé, dizendo: eu creio que se eu apenas tocar em Jesus, Ele vai me libertar. Então, Pai, que o poder de Jesus agora, o poder do Cristo ressuscitado, penetre agora no corpo, na alma, no espírito de cada um desses meus irmãos e irmãs, e que eles sejam vivificados no Senhor, tenham nova vida, cheia do Teu Espírito, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode abaixar sua mão, meu irmão, minha irmã. Você já recebeu isso, está em você. Viva agora. Você está livre do seu mal, como Jesus disse para aquela mulher: filha, a tua fé te curou. Você está livre do seu mal. Viva agora para o Senhor uma vida de fé. Mas vamos manter os olhos fechados ainda, por favor, todos nós, porque agora a conversa é outra. Até hoje você não soube o que era ter fé no Senhor e viver para Ele. Mesmo aqui me ouvindo, no seu coração não tinha fé, no seu coração não havia esse reconhecimento do Senhor. Você sabe que você nunca conheceu Jesus, você sabe disso. Eu não vou ficar dando detalhes aqui, você sabe. Mesmo num país tão pretensamente religioso como o nosso, onde parece que todo mundo crê em Deus, você sabe que você vivia longe do Senhor. Este dia é o dia da sua conversão. Este dia é o dia em que o Senhor Jesus pode pegar na tua mão, tão gelada quanto a mão daquela menina, e te dar uma nova vida. Se você deseja isso, se você deseja uma nova vida com Jesus a partir de hoje, se você deseja entregar sua vida para Ele, se você deseja que Ele seja o dono da sua vida a partir de hoje, eu faço um convite a você. Levante uma mão agora, em nome de Jesus. Levante essa mão agora. Amém, 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 amém. Aleluia por essas mãos erguidas. Levante essa mão, mantenha sua mão erguida. Mantenha sua mão erguida. Você está dizendo para o Senhor, através desse ato de erguer a sua mão, você está dizendo para o Senhor: eu quero ter vida com Jesus, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, como o dono da minha vida, eu quero viver com Ele a partir de agora e por todos os dias da minha vida. Se essa é a sua oração, se esse é o seu desejo, fica com a tua mão erguida, eu vou orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está vendo essas mãos erguidas agora. Pai, são pessoas que até hoje não te conheceram, Pai, mas agora a Tua palavra tocou nelas, agora a palavra do Senhor entrou no coração dessas pessoas e colocou fé ali dentro. O Teu Espírito Santo
fez com que essas pessoas nascessem de novo, aí no lugar em que elas estão, para que elas pudessem ter a partir de agora, uma nova vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que o poder do Teu Espírito venha sobre esses queridos e queridas agora, que o poder do Teu Espírito venha sobre eles, e os fortaleça agora, para que eles caminhem a partir de agora, como seguidores de Jesus, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém, aleluia. Pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão, olhem para mim agora, abra seus olhos. Será que a gente tem noção do milagre que aconteceu aqui hoje? É o milagre do recomeço. Gente que estava longe, foi atraída e foi aquecida de novo. Gente que estava perdida, encontrou a Jesus hoje. E eu quero, terminando, deixar uma palavra muito direta e importante para esses dois grupos. Vocês que agora estão de novo com o coração aquecido, oração, adoração a Deus, leitura da palavra, é isso que vai manter esse coração aquecido. Faça isso todo dia, ore a Deus todo dia, busque a Deus todo dia, e você não vai mais experimentar um tempo de frieza e de afastamento de Deus como te aconteceu. E vocês que entregaram a vida de vocês a Jesus hoje, prossiga agora. Essa aqui é a tua casa, você veio aqui, foi aqui que você encontrou o Senhor. Tudo indica que é aqui que você deve crescer agora. Esteja perto dos irmãos. Em breve teremos um novo batismo. Se coloque para ser batizado, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você está crendo já, você já foi salvo, mas você precisa do compromisso do batismo também. Venha aprender a seguir Jesus, venha ser discipulado aqui, junto dos irmãos mais maduros do que você. E eu te digo uma coisa, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Graças a Deus por isso, aleluia. Se você está feliz, se você acredita que o que aconteceu aqui hoje é aquilo que Jesus conta no Evangelho, quando Ele diz: há mais alegria diante de Deus quando um pecador se arrepende dos seus maus caminhos do que qualquer outra coisa. Bom, muitos pecadores se arrependeram hoje, então o céu está em festa, e nós vamos fazer festa também. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor, é a vitória do reino de Deus, aleluia. Como diz a moçada da galera, eu amo quando eles falam isso, cantam isso: o inferno perdeu mais um, aleluia, o inferno perdeu vários hoje, aleluia, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero orar, pedindo a Deus que abençoe a sua semana, para que você permaneça nessa vida de fé. Amém? Te damos graças, Pai, pela maneira bondosa como o Senhor trata com a gente. Obrigado porque a Tua palavra nos desafia, mas sempre para nos levar para mais perto do Senhor. Que a semente lançada nos nossos corações hoje produza fruto para a glória do Teu nome, Pai. E que o Senhor conceda aos meus irmãos e irmãs uma semana cheia da Tua presença, Pai. Porque se o Senhor está presente na nossa vida, nós temos tudo, nós não precisamos de mais nada. Que a Tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, uma semana de bênção, uma semana de vitória para todos vocês.